noite, paz do Senhor, que bom estar com você aqui nesse dia especial, nesse final de semana especial, 46 anos da Batista Sião. Para mim é uma grande honra, é o último momento que eu estarei com vocês hoje, nesse final de semana. Sei que logo vou voltar, mas dessa vez é a último momento que eu vou estar com vocês. Eu não posso deixar de agradecer à igreja, ao pastor, a todos os irmãos que me abençoaram durante esses dias. Fui convidado para transmitir uma palavra do coração de Deus para vocês, mas eu tenho certeza que eu fui muito mais abençoado e vocês não podem imaginar o quanto por estar aqui com vocês nesse final de semana. Foi até difícil para mim. Eu sou pastor de igreja e eu vou ficar 2 finais de semana fora, o que não é muito comum, esse final de semana e o próximo final de semana, mas Deus sabe porque eu deveria estar aqui e eu fui muito abençoado estando com vocês nesses dias. Eu sou pastor há 32 anos, você que deve estar me vendo aí, deve estar pensando quantos anos eu não tenho 50, eu tenho só 32 mesmo. Eu fui chamado por Deus no ventre da minha mãe, eu sempre quis ser pastor, mas diferente de alguns, não todos, existem muitas pessoas chamadas por Deus, escolheram ser pastor, alguns que sobraram para ser pastor. Eu sempre quis ser pastor. Eu não sou pastor por um acaso, eu sou pastor porque eu decidi ser pastor. Existem pessoas que ouvem a voz de Deus no coração, um chamado específico. Eu não me lembro muito bem desse dia, eu não lembro o dia que eu aceitei Jesus, eu era muito pequeno. Eu sei que quando eu tenho lembrança, eu já ia na frente em tudo quanto é apelo de missões. Eu acho que eu era o melhor filho de pastor que existia no mundo. Meu pai pregava, eu já era o primeiro que estava no apelo, qualquer coisa que meu pai pregasse, eu estava no apelo, e eu só lembro disso. Lembro que fui batizado com o Espírito Santo com 7 anos, lembro que fui batizado nas águas com 9 anos, com 7 já pregava. Eu sempre quis fazer isso, essa é a paixão da minha vida, e abri mão de muita coisa. Por que eu gosto de dizer isso? Porque hoje a gente vive uma geração bem confusa, e que dificilmente descobre o que Deus tem para ela. Mas um dos grandes segredos da vida é: o quanto antes você descobre o que Deus tem para você, mais rápido você chega onde Deus gostaria que você estivesse. A gente, quando aceita Jesus depois de uma idade, a gente tem experiência na igreja. Às vezes a pessoa fala assim: puxa, eu gostaria tanto de ter conhecido Jesus antes. Tem gente que bate cabeça, às vezes, numa faculdade, numa outra faculdade, num curso, num outro curso, num trabalho, no outro trabalho, e quando você descobre o que Deus quer para você, você vai mais longe na sua caminhada e pode gastar toda a sua vida aos pés do Senhor, e não tem nada melhor do que isso, posso te garantir. Eu sou casado, tenho 2 filhinhas, uma na barriga e uma já cantando Galileu. Ela é a maior cantora do Galileu. Vai lá no Instagram do Fernandinho, você vai ver ela cantando, porque ela arrebenta no Galileu, desde os 2 anos ela canta, já canta desde os 10 meses. Uma vez eu estava peguei ela na escolinha, ela quis levantar da cadeirinha, isso ela tinha 1 ano e meio, ela quis levantar da cadeirinha. Eu falei: Esther, não levanta da cadeirinha. Aí ela baixou a cabeça, começou a chorar e cantou assim: vem Jesus, vem Jesus. Sério, irmão, sério, isso é verdade, genuína. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu falei: olha essa menina, Eu não sei se ela cantou porque tinha noção ou porque foi a primeira música que veio na cabeça dela, mas a história fica, ela é espetacular. E eu sou pastor em São José dos Pinhais, da Igreja Metodista Wesleyana. Toda a minha família é de pastores. A gente trabalha com liderança há muito tempo. Meu pai é um exímio formador de líderes. Ele formou mais de 1000 pastores do ministério dele, e ele parou de contar, e líderes, e presbíteros, e diáconos. E o meu tio, o pastor Silmar, também é formador de líderes. Você deve conhecer o pastor Silmar pelas palestras de família, de casamento, mas o doutorado do pastor Silmar é um doutorado em liderança. Eu queria pedir para o rapaz da técnica colocar a imagem aí, por favor, do pendrive no Data Show. Eu tenho alguns pendrives de um treinamento que a gente faz em todo o Brasil,
que chama One Day Training para liderança, e o capitão desse time aí é o pastor Silmar, mas tem algumas pessoas muito importantes ali, o pastor Tiago, que é filho do pastor Silmar, meu primo mais velho, bispo Júlio Vertulo, da Igreja Cristã Mundial de Suzano, uma igreja enorme, com várias igrejas espalhadas ali em Suzano, pastor Philip Murdoch, da Elan Church do Rio de Janeiro, também com muitas igrejas espalhadas, o Larry Stockstill, que é o maior plantador de igrejas do mundo, ele já plantou mais de 150 mil igrejas, o ministério dele influenciou muitas pessoas, Mike Ware de Denver, pastor Carlito Paz, você conhece, só para você ter uma ideia, recentemente o filho do Larry Stockstill esteve pregando lá no pastor Carlito Paz, Tiago Brunet também você conhece, e a Rosana Sá é uma das discípulas do pastor Silmar, do meu pai, que treinam pessoas no Brasil inteiro, ela é uma coach e dá palestras em todo o Brasil. Eu tenho poucos pendrives, porque nós acabamos de realizar essa conferência no Rio e em São José dos Pinhais, na Comunhão Cristã Aba, e lá atrás, se você quiser comprar, pode comprar no cartão, parcelar em quantas vezes você quiser, o que eu quero é que você seja abençoado. Ele é top, é um pendrive de vidro, muito bonito, mas o que vale é o conteúdo. Tem mais de 30 mensagens do pastor Silmar, PowerPoint, textos de liderança, vídeos de liderança, de motivação para você usar na sua equipe, tudo isso aí de anos de ministério, com uma oferta para você ser abençoado e nos abençoar nosso ministério. Mas eu vim aqui para, primeiramente, pregar a palavra de Deus. Eu falo disso como uma forma de te abençoar, mas meu grande ministério é pregar a palavra de Deus, e é isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. O texto é Efésios 3, do versículo 14 ao 21. O pastor disse que eu vou pregar o mesmo esboço da manhã, de fato, e eu prego sempre na minha igreja, nos 2 cultos, o mesmo esboço. Lá nós temos 250 membros, abrimos essa igreja com um pequeno grupo há 8 anos atrás, essa igreja não existia, mas nunca, né, pastor Josimar, mesmo com o mesmo esboço, a mensagem sempre é renovada para o teu coração. Se você ouviu pela manhã, pode ter certeza que Deus vai trazer algo novo para o teu coração agora à noite, porque a palavra de Deus, ela se renova ao nosso coração. Efésios 3, versículo 14 em diante. Se você achou aí, fala, eu achei. Se não achou, fala, Escola Bíblica Dominical. Opa. Antigamente a gente achava, tinha um galope bíblico, lembra disso? A gente tinha uma gincana na escola e o pastor falava assim, Judas 1. E o mais rápido ganhava presente, né? Hoje em dia o aplicativo vem em ordem alfabética, é mole para chuchu, né? Não precisa nem mais musiquinha, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos 1º, 2º, Coríntios, Gálatas, Efésios e Filipenses, Colossenses 1º, 2º, Tessalonicenses. Antigamente era assim, decorava, hoje não precisa mais. Ou então falava Rococó, Galeficó, entre outras coisas. Efésios 3,14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza de sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, comprimento, altura, profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos orar, curva a sua cabeça. Obrigado, Senhor, por essa noite, pelo privilégio que nós temos de estar no melhor lugar que nós poderemos estar, que é na Tua casa, aos Teus pés, ouvindo a Tua voz, sendo alimentados pela Tua palavra, adorando o Seu nome. Nós já fizemos isso, Senhor, com as nossas canções, com a entrega de dízimos e ofertas, e agora faremos isso ouvindo a Tua voz, que é o alimento para as nossas vidas. Eu peço que o Senhor fale aos nossos corações. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A nossa vida, ela é marcada por momentos,
E nesses momentos, cada momento ele é eternizado por alguma coisa. Por exemplo, você quando conheceu a sua esposa, a sua noiva, a sua namorada, uma pessoa que marcou a sua vida, naquele dia você possivelmente se lembra de como estava o dia, de qual era o perfume que ela usava, de qual era a roupa que ele usava, se tinha alguma característica física. Eu, por exemplo, quando conheci a minha esposa, o dia era um dia frio, eu conheci ela por um acaso, porque uma pessoa estava atrás de mim, e eu naquele ano, adolescente, eu não queria saber de ninguém, eu falei, eu quero só Jesus, não quero conversar com ninguém, eu estava no seminário, e naquele dia, naquele evento que eu falei, não quero conhecer ninguém, Deus me apresentou a minha esposa. Minha esposa significa Késia, o nome dela é Késia, que significa a mais bela das mulheres. Na verdade, o significado em si é Cássia, que é uma flor, mas as 3 filhas de Jó, Késia, Querem, Apuque e Gemima, eram as mulheres mais bonitas de todo o mundo. E quando eu era adolescente, um adolescente muito confuso, igual a todo adolescente, que não sabe para onde ir, qual namorado, o que mais, eu orava assim, Senhor, me dá uma mulher, uma esposa, mas eu não sabia se eu queria loira, morena, alta, baixa, ruiva. Aí eu parei de orar por essas características, qualidades, eu comecei a orar, Senhor, me dá a mais bela das mulheres, aqui o Senhor achar os seus olhos mais bela, que seja mais bela aos meus olhos, e isso me encante. E eu lembro que a Kézia estava com uma camiseta tipo de vereador, essas camisetas de evento de igreja. Quando a gente vai para uma igreja, para um evento fora, a gente produz uma camiseta, e a gente vai todos adolescentes com aquela camiseta, e ela estava com toda aquela galera com aquela camiseta, que era branca, tinha um alvo verde escuro, verde claro, verde escuro, verde claro, e ali o meu alvo é Jesus, essa era a frase que estava na camiseta, bem de vereador mesmo, né? E eu olhei para ela, eu falei assim, tá bom, não vou querer nada com essa menina. Mas, entre tantas qualidades, eu gostei do olho dela, me encantou o olho dela, que não era um olho claro, verde, mas era um castanho diferente. E no meio da madrugada, depois de muita conversa, evento de jovem, não tem horário para dormir, a gente estava lá conversando. No meio da madrugada, eu sei lá porquê, eu falei, eu vou casar com você. Deus, nessa hora, acho que abriu um clarão, né, naquela escuridão, os anjos disseram, amém, e aí eu ouviu, e eu casei com ela depois de um tempo, 6 anos depois eu casei com ela, dia 22 de janeiro de 2011, já era calor no norte pioneiro aqui em Baiti, um calor muito quente, eu lembro desses detalhes e isso eternizou o momento. Músicas eternizam o momento. Eu lembro do perfume que ela estava naquela manhã, naquela noite. Era um perfume doce, floral. Isso eterniza. Comidas eternizam o momento. Às vezes você conheceu a sua esposa num restaurante comendo um Big Mac, comendo alguma coisa do Habib's, né? A gente tem vários momentos que são eternizados e esses momentos, esses sentimentos, esses mistos, eles marcam a nossa vida. Paulo, por exemplo, eternizou essa oração, escrevendo ela na palavra de Deus, numa carta que depois nós decidimos que essa carta fosse parte da Bíblia, e aquela oração que ele sempre fez no quarto, naquele dia ele decidiu escrever para os Efésios, e agora ela faz parte da Bíblia. E Jesus diz em Mateus 24:35 que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras, Jesus dizendo, não passarão. Ou seja, a palavra de Deus, da maneira como nós conhecemos, ela está eternizada. E essa oração do apóstolo Paulo foi eternizada, sendo escrita na Bíblia. Por que ela foi eternizada? Cada oração da Bíblia ela tem alguma coisa importante para ser eternizada. Por exemplo, a oração de Ana, em 1 Samuel 2, tem algo muito importante. Ela faz uma profecia daquilo que viria no futuro. Ela fala assim, Senhor, que o seu reino subsista, que o Senhor mantenha o seu governo. E ela estava fazendo uma profecia para Jesus, que Jesus é aquele que o reino é plantado, que o reino se torna eterno. Uma oração que ficou marcada, a oração, por exemplo, de Jesus em João 17, quando ele diz assim, olha, eu oro pelos meus irmãos, eu oro pelos discípulos, para que eles sejam um, porque se eles forem um, o mundo vai crer que o Senhor me enviou.
Então, toda vez que a gente vê uma oração na Bíblia, nós precisamos parar para entender qual é o propósito dela, qual é a grandeza dela. E essa oração, ela está eternizada na Bíblia porque ela fala sobre a igreja, ela fala sobre o propósito da igreja, ela fala sobre a grandeza da igreja. Paulo fala sobre aquilo que Deus é capaz de fazer por meio da igreja. Se a igreja compreender qual é o seu papel como igreja. E eu quero compartilhar com você exatamente isso nessa noite. Quais são os critérios, o que Paulo percebeu, o que Paulo orou, o que Paulo esperava de nós como igreja, e o que isso leva a nós, Igreja Batista Sião, pensarmos a nosso respeito para aquilo que vem daqui para frente, para os próximos 46 anos, para o próximo tempo daquilo que Jesus tem para nós. Uma curiosidade, apenas uma curiosidade, é que Paulo escreve essa oração acorrentado com um soldado. Ele estava preso. Agora imagina que loucura. Paulo falando para aquele homem que estava escrevendo essa carta, acorrentado porque ele está preso, e ele para. Olha a importância dessa oração. Ele se põe de joelhos, porque ele diz exatamente isso: por esta causa me ponho de joelhos. Imagina a cabeça desse soldado romano acorrentado com Paulo, e Paulo fala para o escritor de Efésios, para o Amanauense, ele fala o seguinte: para aí, agora eu vou orar. Escreve essa oração: por esta causa me coloco de joelhos. Tem que ser algo muito importante, tem que ser algo muito bom e eficiente para nós como igreja, e eu quero partilhar isso com você. Vamos ler o texto, verso 14 e 15, Efésios 3, diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. O que Paulo está fazendo aqui no começo dessa oração pode passar desapercebido aos nossos olhos, porque na tradução no brasileiro, no português, ela perde um pouquinho do sentido. Mas a palavra que está traduzida aqui como família, ela no grego é patria, e a palavra pai é pater, ou seja, nós temos o pater e a pátria, derivam da mesma origem. A palavra pátria vem da paternidade, vem do pai, ou seja, as nações, as famílias, as tribos, toda uma nação, na antiguidade ela era derivada de uma pessoa, de um pai. Nenhuma nação foi estabelecida do nada, simplesmente umas pessoas se reuniram e elas falaram: a partir de agora nós somos Israel. Não foi assim. Não foram pessoas do mundo, de vários lugares, que se reuniram e disseram: agora nós somos assim. Não era assim que as nações surgiam. Pelo contrário, Deus chamou Abraão, Deus fez de Abraão uma nação, e os filhos de Abraão, os dois filhos de Abraão, deram origem a duas nações. Ismael deu origem aos muçulmanos, aos árabes, e Israel deu origem, por meio de Israel, filho de Isaac, deu origem aos israelitas. Por isso nós temos essa briga até hoje. As nações surgiram porque o pai dessas nações é o mesmo pai. O que une então aquela nação, aquela pátria, aquele grupo de pessoas é o pai. Não é a bandeira, não é o sobrenome, é o pai que faz deles a mesma nação. E isso acontece conosco hoje. O que Paulo está falando e o que ele está orando a nosso respeito é o seguinte: olha, eu oro para que vocês que estão aqui nessa noite, ele está fazendo isso há 2000 anos atrás, vocês que estão aqui nessa igreja, Batista Sião, vocês compreendam que o pai de vocês é o mesmo pai, que o sobrenome de vocês é o mesmo sobrenome. Ele ora por nós, porque agora, meus irmãos, nós não somos Silva, nós não somos Coelho, nós não somos Conceição, nós não somos Neves. Agora nós temos um único sobrenome, que é o sobrenome de Cristo Jesus. Quando nós andamos lá fora e nós não somos reconhecidos pelo nosso nome, quando um cristão está andando na rua, isso é coisa antiga, hoje quase não acontece, né? Porque ninguém anda com Bíblia debaixo do braço na igreja, mas lá antigamente, quando era criança, as pessoas olhavam um cristão, viam a sua roupa, viam o seu corte de cabelo, viam uma Bíblia debaixo do braço, e eles diziam assim: lá vai um crente, lá vai um cristão, porque nós somos reconhecidos pela nossa nova família, a família de Deus, o nosso Pai. Aleluia!
Isso quer dizer, meu irmão, que se você chegou aqui e você não tem nome, você não tem sobrenome, você não tem família, você talvez seja carioca, mineiro, paulista, gaúcho, e você chegou nesse lugar, não importa mais o seu sobrenome, não importa mais o seu histórico familiar, porque nesse lugar nós temos um único Pai, e o nome desse Pai é o nosso Deus, o nosso Senhor, e nós somos uma só família. Glória a Deus. Paulo ora por isso, ele fala que vocês entendam que vocês são uma só família. Existe um poder extraordinário quando eu sei que eu faço parte da família de Jesus. Aleluia! Por isso que eu saio lá, por exemplo, lá de São José dos Pinhais, e eu venho aqui para Maringá, eu sou metodista, você é batista, e eu me sinto em casa, porque o teu Pai é o meu Pai, o nosso Deus, o Pai. Aleluia! Glória a Deus! Em João 1, 12, 13, o apóstolo João escreve: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. Aleluia! Eu e você não tínhamos direito, nós éramos de uma outra família, nós éramos de uma outra geração, mas Deus, por meio de Jesus Cristo, nos adota como filhos, e agora nós temos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Aleluia! Quando o inimigo fala assim: olha, você não serve, você não tem pai, você não tem história, você não tem futuro, você lembre ele que o seu pai é Deus, porque Deus lhe deu o direito em Jesus de ser filho dele. Glória a Deus. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? O seu pai é o meu pai. Segundo, olha o verso 16, leia comigo: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. A segunda parte dessa oração, Paulo primeiro ora para que eles compreendam que eles fazem parte de uma família que tem Deus como Pai. Depois ele ora para que eles compreendam qual é a força. Da onde vem a sua força? Da onde vem esse poder que é manifestado na igreja e que faz com que a igreja rompa o inferno, quebre tudo, destrua tudo que tem à sua frente, para que almas sejam ganhas? Ele fala assim: que vocês entendam que existe uma glória que ela é rica, ela é imensurável, e nessa glória que é o Espírito Santo de Deus, vocês são fortalecidos por esse poder. O poder é a palavra do grego dunameia, aqui nesse texto, e ela aparece em muitos textos do Novo Testamento. Por exemplo, em Atos 1,8, quando diz assim: vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e esse poder que veio faz de vocês testemunhas. Lembra que lá em Ezequiel 37, o Senhor fala ao profeta assim: filho do homem, profetiza, vento que vem dos quatro cantos. Aí vem um vento dos quatro cantos, e ele vem sobre aquele lugar. A palavra que no hebraico é vento, é ruá, no grego é pneuma, e ambas para o vento significam um poder do Espírito Santo, o Espírito Santo. Por isso que lá em João, quando Jesus ele vai enviar os discípulos, o texto diz que ele soprou sobre eles o Espírito Santo, porque o Espírito Santo que está aí disponível para toda pessoa que buscar, aqueles que se aproximam de Deus, esperam em Deus, recebem esse poder do alto, esse vento que vem dos quatro cantos, e agora ele entra dentro dessas pessoas e impulsiona eles para irem aos quatro cantos dessa terra. Glória a Deus! Por isso que lá em Atos 2, eles estavam reunidos no mesmo lugar, de repente veio um som como de um vento impetuoso e encheu a casa em que eles estavam reunidos. E para onde eles foram? Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra, porque o vento vem, o poder vem, e ele impulsiona a gente a sair para fora da onde a gente está. Glória a Deus!
É bonito fazer 46 anos, é extraordinário comemorar. Deus é bom, Ele fez milagres, Ele fez prodígios, nós estamos renovados, é uma alegria. Esse ministério louvou uma benção, o pastor é bonito, a igreja é legal, as pessoas são maravilhosas, mas esse poder que nós estamos recebendo nos impulsiona a ir nos quatro cantos dessa terra, dessa cidade, fazendo com que eles vejam a força que há do Espírito que age em nós. Aleluia! É por isso que a palavra dunamei dá origem à dinamite. Não sei se você já estudou uma dinamite. Meu pai, uma vez, para conquistar minha mãe, meu pai era do exército, levou um torpedo, né? E ele achou, esse torpedo não vai funcionar. E o torpedo funcionou. Bum! Estourou, ficou preso. Era seminarista, ficou preso na cadeia do exército, fazendo as coisas lá, e quase que perdeu a mulher, porque o meu avô ficou muito bravo, né? Mas eu não sei se você já estudou, eu tenho uma... Não posso falar isso aqui, está gravando? Está online? Está online, então eu não vou falar. Não, brincadeira. Eu tenho lá em casa um restinho de uma dinamite que meu pai tinha do exército, né? E eu, quando era criança, perguntei, como é que funciona isso? Aí ele falou assim, você coloca a pólvora aqui dentro, e a pólvora ela faz uma bagunça, quando você acende a fagulha, o fogo faz com que ela se mexa, e ela explode. E aí nada segura. E aquele negócio é pesado, aquela dinamite é pesada, né? Muito pesada. A dinamite é uma cápsula que você coloca pólvora dentro, e essa cápsula ela pressiona aquela pólvora ali dentro. O pavio, você acende o fogo. Quando o fogo, olha só, o fogo chega no pavio, e ele chega nessas cápsulas, que são pólvoras. Essas pólvoras, elas começam a balançar dentro daquela dinamite, daquela cápsula, que ela não é capaz de segurar, e causa a explosão. Eu e você, meus irmãos, somos pólvoras. Todos somos pólvoras, e aí o Senhor acende o pavio por meio do Espírito Santo. Esse fogo chega dentro de nós, e quando ele chega dentro do nosso coração, um balancê começa a ir no seu lado. Por isso que você tem um irmão, às vezes você dá a mão, sabe quando você está naquele dia frio, que você está meio churuca, está triste, aí você procura aquele irmão do reteté, né? E aí você acha assim, aquela irmã é boa, vamos lá, dou a mão para ela, que eu vou sentir alguma coisa hoje do Senhor na minha vida, né? Porque a gente começa a balançar, e quando todos nós, reunidos, somos cheios, balançamos, uma explosão acontece aonde nós estamos. Aleluia! Paulo ora por isso, vocês entenderem o poder que vocês têm. Se vocês entenderem o poder que vocês têm. Quando Jesus fala a primeira vez sobre igreja, em Mateus 16, na Cesareia de Filipe, fora dos limites de Israel, porque ele estava apresentando um conceito para os gentios, pregando para os judeus, ele fala assim, olha, as portas do inferno não prevalecerão ao poder do Senhor que está dado à igreja. Aleluia! Não há nada, meu irmão, nem ninguém que possa impedir o poder que Deus deu à igreja, juntos, quando nós estamos cheios de poder. Aleluia! Paulo fala isso, gente, se vocês entenderem, eu oro para que vocês entendam o poder que está sobre a vida de vocês. Lucas 24, 49, Jesus, antes de subir, ele faz uma promessa, ele fala assim, eis quem viu a promessa do meu Pai, fiquem na cidade de Jerusalém, até que do alto venha o poder. Não façam nada sem poder. Não façam nada sem poder. Só abrindo um parênteses, sabe qual que é o problema hoje da nossa geração? É que a nossa geração, Célio Silva, esqueci seu nome. Luiz, ele me falou que era o apelido dele de jogador. Então eu estou autorizado, né? Sabe qual é o problema da nossa geração, Luiz? A gente estava falando ali, eu pastor, antigamente, como a gente não tinha muita técnica, a gente gastava umas 300 horas orando, pedindo perdão, misericórdia do Senhor, para tocar aqui, porque a gente não sabia nada, não tinha nada, tinha uns tremendão, umas caixas, lá em Porto Velho, durante a construção da laje, a gente não tinha janela, foi bem difícil para construir a igreja, todo dia a gente descia o som, hoje é uma bênção, né? Esse som é pequenininho, naquela época eram uns trambolhos desse tamanho assim, ou era desse e eu tinha esse tamanho, mas pensa que era desse tamanho, e aí eu ia lá, né, menino, era o mingau da turma, metido a querer tocar bateria, o mais novinho, levar as caixas, todo dia, irmão,
todo dia, orando, aí vigília, ia atrás de vigília e oração, e aí o fogo caía, não é porque a gente era bom não, é porque a gente gastava tanto tempo orando, pedindo misericórdia do Senhor, que Deus abençoava. Hoje a nossa geração esqueceu que é o poder que vem do alto, que nos impulsiona para conquistar aquilo que a igreja tem direito de conquistar. Aleluia! Fala isso para quem está do seu lado, busque o poder do alto. Paulo ora por isso, vocês precisam entender qual é o poder da vida de vocês, qual é o poder que impulsiona vocês. Irmão, quer bombar na tua célula, busca poder do alto. Meu irmão, quer ganhar o mundo inteiro, aquele cartão oicose lá, pastor, vai ficar, já está pequeno, né? Nós começamos a escrever ontem, já não tem quase espaço. Se você não escreveu, corre. Porque eu falei ontem, quando o teu amigo, que está o nome lá, chegar aqui na frente, aceitar Jesus e olhar para trás e ver o nome dele lá, vai ser bonito, hein? Vai ser bacana. Imagina só, ele veio aqui, aceita Jesus, o dia que você convidou ele, o visitante, né? Aí ele volta, na hora que ele vier aqui, aceitar Jesus, chorar, você der um abraço e você vai batizar ele, você pega ele pela mão assim, leva lá, ó, deixa eu mostrar aqui. Você está aqui porque eu passei 1 ano, 6 meses, 30 dias, 2 meses, orando por você. O teu nome está gravado naquele lugar. Glória a Deus. Já pensou na igreja nova, pastor? Não sei se o senhor pensou nisso, colocar aquele cartão aqui no mural atrás de pessoas, que coisa maravilhosa, no púlpito novo lá, para ficar um memorial das pessoas que escreveram a nova história de Jesus nessa igreja pelo poder do Espírito Santo. Aleluia! Terceiro, deixa eu ir embora, senão meu esboço vai para o espaço. Verso 17, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. A palavra que a gente traduz aqui como habite, a melhor tradução seria tabernacular. O que significa tabernacular? Lembra lá do Antigo Testamento, quando no deserto eles montavam o tabernáculo, e aí quando eles montavam o tabernáculo, eles tinham que esperar que a nuvem descesse sobre o tabernáculo, a glória descesse sobre o tabernáculo, que era sinal de que Deus estava naquele lugar, e eles só podiam desmontar o tabernáculo quando? Quando a nuvem saía e ela caminhava, porque a presença do Senhor era manifestada por meio dessa nuvem que enchia o tabernáculo. Perfeito? Lembrou disso? Agora o apóstolo Paulo está fazendo essa menção, ele está dizendo isso, olha aqui, Cristo habite no coração de vocês, mas ele diz que Cristo tabernacule no coração de vocês. Desculpa, a palavra é uma cacofonia, mas é a melhor maneira de você compreender isso. Lá em João 1,14, João fala isso a respeito de Jesus. Ele fala, e o verbo se fez carne, e ele habitou, verso 12, habitou entre nós. É a mesma palavra que aparece aqui em Efésios 3,17, que tem o mesmo sentido. Deus, o Filho de Deus, Jesus, o Filho de Deus, que é acriado, que é o próprio Deus, ele veio e se manifestou de maneira humana, num corpo humano. Você já pensou isso? Um Deus tão grande, sendo um negócio milimétricozinho, um pequeno feto, alguma coisa muito sensível. É isso que ele fez, ele preencheu, ele entrou de uma maneira humana. E agora Paulo está dizendo que isso, eu e você, somos capazes de receber a mesma presença que Jesus era na pessoa humana de Jesus. Agora eu e você, homens naturais, criados por Deus, somos capazes de termos esse Jesus habitando dentro de nós. Aleluia! Agora multiplica isso a 500 pessoas, a 300 pessoas que estão aqui hoje, 200 pessoas, todos nós com pequenos cristos, com Jesus habitando dentro de nós, com Jesus habitando dentro do nosso coração. Por isso que eu me sinto à vontade aqui, porque o Cristo que habita em mim é o Cristo que habita em você. Por isso que se você for lá na minha igreja, você vai se achar em casa, porque o Cristo que habita no teu coração, habita no coração dos meus irmãos, e se Ele habita em mim, habita em ti, Ele nos preenche. Aleluia! Sabe por que Ele nos preenche? Agora vamos lá, vamos voltar lá para o tabernáculo. A nuvem, a manifestação da glória de Deus, como nuvem enchia o templo. Por que ele enchia o templo? Porque uma das poucas coisas que são capazes de encher um lugar é o vento, é a nuvem, é a fumaça, porque a fumaça enche, aqui nós estamos cheios, estamos ou não estamos? Estamos, tem gás carbônico, oxigênio, hidrogênio, vários gases nesse lugar. Para que uma pessoa, uma outra matéria entre nesse lugar, esses gases precisam sair.
sair, porque eles estão preenchendo um espaço, e isso acontece na minha e na sua vida, quando Jesus, Ele habita dentro de nós. Tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que é dor, tudo aquilo que é mágoa, tudo aquilo que está escondido, tudo aquilo que te traz dores, eles vão embora, porque Ele preenche o nosso interior. Aleluia, aleluia. Jesus é um cavalheiro, né? Ele não entra destruindo a nossa casa, ele vai batendo de porta em porta. Por isso que acontece um processo na nossa vida, que eu chamo de processo da vida cristã, que é a santificação, que é você vai tirando os seus pecados e você vai abrindo espaço para a presença gloriosa de Jesus dentro do teu coração. Vai aos pouquinhos, né? Aquelas coisas que antigamente não faziam sentido, hoje faz sentido. Aquelas coisas que você achava que não era tão pecado, hoje você já nem quer fazer mais, porque já sabe que é pecado, porque Jesus vai preenchendo todos os espaços da nossa vida. E sabe como isso acontece? Paulo explica, ele fala assim, ele é arraigado, né? Se ele habita no meu coração, como que é o sistema de distribuição de sangue da nossa vida? Né? Nós temos o coração e nós temos as veias e artérias, perfeito? Isso não parece uma árvore? Porque ele vai se distribuindo, arraigando dentro de nós, ocupando todos os nossos espaços, ocupando toda a nossa vida, e aí ele cria um alicerce. Quando você vai construir algo, você faz o fundamento, o alicerce, porque um bom alicerce faz o edifício subir mais alto. Esse Jesus que mora dentro de mim e dentro de você, espalha a presença dele dentro de nós, a ponto de nós sermos fundamentados nele, porque ele é o fundamento da nossa vida, ele é o fundamento da igreja, ele é a pedra angular, ele é o Cristo. Aleluia! Aí você entende quando Paulo fala em Gálatas 2:20, eu não vivo mais, é Cristo que vive em mim. Vive em mim. Ali no original tem uma conjugação que significa um processo de viver, não é? Você está num processo de viver, ou seja, eu vou vivendo Cristo em mim. Deixa eu te dar um spoiler, essa não é essa mensagem aqui não, mas vou te dar um bônus track, né, que eu aprendi faz pouquinho tempo. Um dia, quando era criança, eu ia lá para Rondônia, meu pai foi missionário em Rondônia, e aí no caminho eu via aquelas árvores, e no Mato Grosso ali, bate às vezes uns ventos lateral, não sei quem aqui é do Mato Grosso, e aí o mato fica assim, ó, balançando. E lá em Rondônia as árvores também, balançando. E meu pai falava assim, sabe o que é isso, Samuel? São as árvores adorando ao Senhor. E ele estava falando na minha linguagem. E eu pensei, isso ficou no meu coração a vida inteira. E há pouco tempo eu entendi como é que eles adoram ao Senhor. Porque eu pensava até pouco tempo que era exatamente isso, eles se curvando e adorando ao Senhor. Mas esses dias eu estava estudando sobre a oração de Jesus em João 17, preguei sobre ela e fui falar da glória que nós acabamos de falar, e eu entendi o que é isso. Eu consegui fazer essa conexão. Eu pensava que era essa adoração, mas olha que coisa extraordinária. Qual é o processo que as árvores fazem? Elas fazem um processo de inspirar algo, que é o gás carbônico, e soltar o oxigênio. Se não tiver árvore, a gente não tem oxigênio, e nós morremos. E aí elas, unidas conosco, porque elas dependem do gás carbônico, e nós dependemos do oxigênio, elas dependem da gente, nós dependemos delas, lembra ali da unidade, da família, nós juntos adoramos ao Senhor. Agora eu vou um pouquinho mais além, lembra que eu falei que o Espírito Santo é como um vento, que a glória do Senhor enchia o templo, agora experimenta fazer isso aqui, ó. E aí o apóstolo Paulo escreve lá em 2 Coríntios 5,18 que nós somos transformados de glória em glória na imagem do Pai. O que é ser transformado de glória em glória? Eu recebo glória do Senhor, e eu solto da minha vida as coisas podres. Eu recebo glória do Senhor, e eu solto da minha vida os pecados. Eu recebo glória do Senhor, e eu vou soltando os problemas. Eu recebo glória do Senhor, e eu vou soltando tudo aquilo que é ruim, até o ponto de eu ser tão cheio de Jesus, que Ele habita tão completamente dentro de mim, que eu posso falar como Paulo diz, agora já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Aleluia! Por isso que o processo de conversão a gente chama, que lá no grego é metanoia, não é isso, ó, ser uma mudança de 180 graus, eu estava indo numa direção, agora eu vou numa outra direção, e eu que estava sendo degenerado, deformado, destruído, agora eu estou sendo regenerado, a imagem de Cristo, eu vou sendo transformado de glória em glória, na imagem de quem me criou. Aleluia!
Paulo fala, se vocês entenderem quem mora dentro de vocês, uau, imagina só, todos nós aqui, todos nós somos, Jesus habita dentro do nosso coração, o que nós somos capazes como igreja de fazer, se Jesus, um homem só, transformou o mundo em 3 anos, o que nós somos capazes de fazer em 2 anos, nós somos muito mais que nós somos 200, 300, 400, cheios de Jesus, aleluia, amém? Quarto, última parte da oração, Paulo escreve assim, a fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Eu não sei se você consegue entender o que essa palavra significa, mas eu quero que você pense, o que é que tem largura, comprimento, altura e profundidade? Hoje o irmão do pastor Josimar, ele teve uma revelação de Deus ali que eu vou usar para o resto da minha vida, que eu nunca tinha pensado daquela maneira. Isso que é bom, pregar com irmãos inteligentes, que eles contribuem com a palavra de Deus, isso é maravilhoso. Ele falou assim, pastor, isso é uma 4ª dimensão, são coisas que estão em 4 dimensões, e isso só pode ser, a 4ª dimensão, ela só pode ser experimentada quando você vai dentro, porque olha só, olhe para cá, nós temos aqui esse copo, né, eu aprendi com o senhor, hein pastor, olhe para cá, isso aqui já estou levando para casa, olha esse copo aqui, esse copo ele tem altura, ele tem comprimento, ele tem largura e ele tem profundidade. Como que eu descubro a profundidade de algo? Já viram mergulhadores? Eles vão lá no fundo e eles medem. É assim que se descobre uma profundidade, mergulhando. Só que o apóstolo Paulo fala o seguinte, olha, vocês vão descobrir essa altura, largura, comprimento e profundidade juntos. O amor não se descobre sozinho, o amor se experimenta junto. Quando eu casei com a Kes, decidi casar com a Kes, eu não tinha noção do que esse negócio de amor era. Eu simplesmente disse assim, eu te amo, eu decidi amá-la. E porque eu decidi amá-la, eu estou aí até o fim, até que a morte nos separe, porque eu decidi amá-la. Agora, no dia que eu casei, depois do casamento, depois da festa que eu não comi nada, eu corri para experimentar esse amor, não é? Porque o amor precisa ser experimentado, e eu vou experimentando esse amor todos os dias. A gente tem aquela frasinha de caminhoneiro, né? Que você quando é adolescentezinho, jovenzinho, você com certeza da época do Orkut usou essa frase, eu te amo hoje muito mais do que ontem e muito menos do que amanhã, não é? A gente experimenta esse amor, tem umas irmãs que deram cutucada nos irmãos aí, meu Deus! Fala, dá uma hora de atualizar, né? A esposa riu aí, pastor. A gente precisa experimentar. Não há como experimentar amor se não estivermos em comunidade e junto mergulharmos nisso. Amor tem hora que dói, amor tem hora que decepciona, amor tem hora que faz você chorar, amor tem hora que faz você sofrer, porque isso é a igreja. Eu me decepciono com líderes, eu me decepciono com irmãos, eu fico triste, eu sofro, quando eles faltam o culto eu quero matar todo mundo, mas eu decidi experimentar o amor de Cristo por meio da nossa união, por meio do estado juntos, eu precisei mergulhar nisso, eu precisei entrar de cabeça nisso, por isso que eu não gosto, eu tenho a ira santa, quando alguém diz assim, a igreja, eu não gosto da igreja, a igreja continua sendo a noiva do Senhor, e Jesus não escolheu outro meio da gente experimentar o amor de Deus, senão pela igreja, aleluia, é olhando para o meu irmão, é abraçando o meu irmão, é auxiliando aqueles que estão lá fora, é trazendo aqueles que ainda não estão aqui, e dessa maneira eu faço com que juntos nós experimentemos qual é o amor de Deus, o tamanho desse amor. Paulo não consegue compreender, Paulo não consegue explicar, e nessa tentativa de explicar, ele fala, olha, você só tem um jeito de experimentar, mergulha junto com seus irmãos, junto com essa família, junto com os seus líderes, mergulha nesse amor, e você vai descobrir o que esse amor é, aleluia, não tenha medo, simplesmente mergulha. Paulo está falando, gente, se vocês juntos conseguirem compreender, sabe o que a palavra compreender significa? Ela não é esse sentido de entendimento, compreender é agarrar,
prender, é trazer algo para si. Só tem uma maneira de compreender o amor, agarrar ele, né? Às vezes tem gente que, aqui na igreja eu tenho certeza que não acontece, mas lá na minha igreja, de vez em quando eu ouço uns irmãos, pastor, eu devia ter feito tal coisa, eu devia ter começado, eu devia ter falado. Eu falei, devia não faz nada, irmão. Agarra a sua oportunidade. Deus está te dando hoje uma oportunidade de experimentar o amor de Deus com os seus irmãos, aleluia. Por isso que o apóstolo João escreve lá na carta dele, eu não posso dizer que eu amo a Deus se eu não amar o meu irmão, porque o amor a Deus, ele é experimentado no amor pelos meus irmãos, aleluia. Em Romanos 8:38, o apóstolo Paulo escreve, eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá, olha só, separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quando você compreende esse amor junto com os santos, você agarra esse amor junto com os santos, e aí, irmão, você pode tentar separar esse amor, que nada nem ninguém vai te separar desse amor que você já compreendeu, aleluia, glória a Deus. Fala para quem está do seu lado, eu te amo, você me ama. Pronto, esse negócio de eu te amo também não serve, né? Você já fala para ele que ele ama você e acabou, não tem escolha. Nessa hora, eu imagino que o Paulo, olha só a cena, né, para você que, olha a cena, imagina comigo, Paulo está ajoelhado, preso a um soldado. Nessa hora, ajoelhado, preso a um soldado, eu imagino que ele falou assim, meu Deus, puxa vida, ele deve ter tido uma visão de nós nesse momento aqui, da gente, ele deve ter imaginado nesse momento, tido uma visão do futuro, da igreja, daquilo que Deus ia fazer na Igreja Batista Sião, nos próximos 2 anos, daquilo que Deus estava planejando para a nossa vida, e ele fala assim, uau, se eles entenderem que eles são uma família, se eles entenderem que a glória é o poder de Deus dentro deles, se eles entenderem que Jesus mora dentro do coração deles, e juntos amarem e experimentarem esse amor, uau, se eles fizerem isso, se essa oração for atendida, se essa oração, o Senhor abrir um corredor do céu e disser amém, eles, por meio de Cristo Jesus, experimentarão aquilo que é infinitamente mais do que eles pensam ou podem imaginar. Ele fala, ora aquele que é poderoso para fazer, revista e corrigida agora, tudo muito mais, abundantemente além daquilo que nós como igreja pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opera em nós, na igreja, em Cristo Jesus, aleluia, glória a Deus. Ele para e fala, meu Deus, Jesus Cristo, que coisa extraordinária, olha o poder que está disponível, olha quanta coisa extraordinária eles são capazes de fazer. Quando essa oração se realizar, eles serão capazes de experimentar aquilo que Ele pode fazer, e Ele pode fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, aleluia. Você está pensando em 2 pessoas, você está imaginando em 2 pessoas, Jesus está pensando em 10, em 20, em 30, em 40, você está pensando na festa, num lugar diferente, Jesus está pensando num outro terreno, muito maior que esse, para uma igreja maior que essa, para que aqueles amigos, irmãos, familiares, que você está orando no teu cartão Oikos, possam congregar com a bênção do Senhor, com espaço, com conforto, com lugar para crianças, com estacionamento subterrâneo, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, aleluia, aleluia. Quando eu era, há uns 4 anos atrás, eu tinha, vou conectar com os adolescentes, tinha um PlayStation 3, um dia eu fui na casa do irmão lá da igreja, e ele tinha um PlayStation 4, e você que é adolescente, jovem, gosta de jogar videogame, sabe que quando você experimenta um, o outro, já era, você nunca mais pega o seu. Aí aconteceu exatamente isso, eu não devia ter jogado, mas eu joguei.
Na hora que eu joguei, acabou o meu PlayStation 3, que tinha movie, dezenas de jogos, foi para o espaço, não quis mais. Olhava para ele, ele olhava para mim, falei, já era, irmão, me apaixonei por outra pessoa. Fui para casa triste, ficava triste, minhas segundas-feiras não eram mais as mesmas. Mas o meu aniversário estava chegando. Cheguei para a igreja, cheguei no culto, quando de repente os irmãos chegam com um pacote grande da Colombo. Falei, uau, esse ano os irmãos superaram, vão me dar um terno, gravata, camisa. No meu coração pensei, quando eu abro aquele pacote, era um PlayStation 4, 2 controles e FIFA 16. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Essa é boa, mas vou te contar outra. Nesse mesmo aniversário, 1 ano depois, estava em casa olhando, alguém ligou para a Kézia e falou, o que o pastor precisa? Eu sou muito ruim de falar o que eu preciso, porque eu sou filho de missionário, eu não preciso de nada. A regra lá de casa é, come o que tem, espera o que vem. Ponto. Então assim, comemos, esperamos. Aqui eu estou abençoadíssimo, porque o nível aqui é alto. Então eu como o que tem e sempre vem algo novo. Aí eu olhei para o meu guarda-roupa, pastor, tinha um terno preto, aprendi com o pai, tem que ter um preto, um marrom e um alternativo. Então tinha lá um preto, um marrom escuro, que na verdade era mais para o marrom, que é o verde escuro, tinha um bege, tinha um cinza. Eu falei, não, tem muita coisa. Tinha um blazer, tinha acabado de ganhar do meu pai e meu tio, quando ganham uns negócios apertados, vem para mim. Ganhei do pai, olhei assim, sapato, tinha um preto e um marrom, tá legal, um tênis para jogar futebol, um tênis para andar na rua, um crocs para andar em casa, tá legal, não preciso de nada não, fiquei com aquele negócio na cabeça, fiquei pensando, aí entrei no carro com a Kézia, estamos no meio da rua assim, alguém liga para a Kézia, aí a Kézia fala assim, a pessoa fala para a Kézia, eu pergunto para a Kézia, é a pessoa que quer me dar o presente? Ela fala, fala para ela que se ela quiser me dar alguma coisa, que ela me dê um blazer mais para o marrom, porque eu tenho um blazer preto para não ficar social, então eu preciso de um blazer marrom. Aí a pessoa ouviu, falou, eu estou na loja comprando marrom, qual é o número que ele quer? Porque ele é poderoso. Eu não precisava, eu não pedi, mas ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Aleluia! Irmão, sabe de uma coisa? Quando você chegou nesse lugar e começou a fazer parte dessa igreja, essa oração de Paulo se fez realidade na sua vida, e a nossa oração juntos é capaz de trazer aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, através da igreja. Aleluia! Jesus deu uma dica lá em Mateus 6, quando ele fala da oração. Ele fala isso para os discípulos, falei um pouquinho ontem, ele fala assim, quando vocês forem orar, não orem como os fariseus não, sabe o que os fariseus faziam? Eles levantavam as mãos, e eles diziam assim, Senhor, muito obrigado, porque hoje eu pude dar o dízimo, hoje eu pude dar uma oferta, não nasci gentil, não nasci cachorro, não nasci mulher. Essa era a oração do fariseu, e aí Jesus fala, não faz isso não, vocês vão para o secreto, tá bom? Aí alguém pergunta assim, Senhor, então ensina-nos a orar. E aí eles falam assim, então, quando vocês orarem, vocês vão orar da seguinte maneira, ora comigo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, ora comigo, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Viu? Nessa hora não teve a sua oração, não teve a oração do teu vizinho, não teve o pedido de cura do teu irmão, não teve a porta de emprego do seu vizinho, teve uma oração. E quando juntos fazemos o mesmo pedido em oração, nós respondemos a oração do apóstolo Paulo em Efésios 3:20, a de Jesus em João 17, e nós experimentamos infinitamente mais.
Eu quero te convidar a fazer uma oração nessa noite pela sua igreja. Durante 364 dias desse ano, você recebeu muito do Senhor e dessa igreja. Você orou pela porta de emprego, recebeu o emprego. Você orou pelo milagre, recebeu o milagre. Você orou pela salvação, recebeu a salvação. Agora você não vai orar por você. No dia de hoje, aniversário da sua igreja, como comunidade, eu quero te convidar a orar pelo propósito da sua igreja. Qual que é o propósito da nossa igreja mesmo? Mais dois. Você não vai orar por você. Você vai orar para que Deus cumpra infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, por meio da nossa oração. Você quer fazer isso pela sua igreja? Se você quer fazer isso, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Existe um lugar por você, para você. O que eu gosto de Deus é que Deus, Ele é o dono do tempo. Ele tem o tempo em suas mãos. E, por exemplo, hoje de manhã, vários irmãos fizeram essa oração. Mas essa oração da manhã, ela vai ser completa agora com os irmãos da noite. Porque nós, Igreja Batista Sião, não somos os irmãos da manhã, os irmãos da noite. Nós somos a igreja do Senhor nesse lugar. E por sermos a igreja do Senhor nesse lugar, você que quer se juntar aos irmãos da manhã, que oraram pela igreja, eu quero te convidar para vir aqui à frente. Você vai orar pela sua igreja. E junto comigo, junto com o seu pastor, e junto com os líderes, nós vamos orar por um único propósito. Quando você vier aqui, você não vai orar por você. Você não vai pedir para você. Eu quero que você ore pela sua igreja. Eu quero que você estabeleça nessa manhã, nessa noite, uma oração pela tua casa, pela tua família, que é a igreja do Senhor nessa cidade, nesse lugar. Que você se junte aos irmãos da manhã, se junte a Paulo, se junte a Jesus, se junte a nós como igreja nessa noite, e juntos oremos essa oração. Nessa hora, quando nós orarmos, Jesus vai estar orando com a gente. Nessa hora, como nós orarmos, essa oração de Paulo vai estar chegando nesse momento a nós. E nós juntos vamos nos juntar a eles e vivemos e experimentarmos aquilo que Deus é capaz de fazer, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Essa oração não sou eu que vou fazer, vai ser o seu pastor, porque Deus o escolheu para experimentar junto com você os sonhos dele para essa igreja. Onde nós estivermos, aí até na galeria, de repente você não pôde descer até aqui, mas eu queria que nós dessemos as nossas mãos. Talvez você não precisa fazer círculos, não, às vezes só 2, 3 aí do lado, 2, 3 aqui, ali. Então demos as nossas mãos como irmãos, como membros aqui desta igreja, como gente. Procure alguém aí para dar a mão para você nessa hora. Isso. Irmãos, Deus não terminou a obra dele aqui ainda. Deus não terminou. E é tão bonito isso que o texto diz, ele é fiel para completar a sua obra. Eu estou olhando aqui para os olhos de alguns irmãos, estavam ontem aqui, estão aqui agora, na época em que eles oravam para que Deus salvasse gente, para encher esse lugar. E eles viram que um tempo atrás esse lugar ficou cheio, nós precisamos dobrar os cultos, porque Deus respondeu a oração deles há tempos atrás. Eles oravam para que Deus salvasse jovens. E eu me lembro quando eu cheguei aqui em 99, tinha uns 20 jovens, 30 jovens. Hoje nós somos uma igreja tão jovem, tão jovem. Deus ouviu a oração daquele povo. Irmãos, Deus ouve a oração da sua igreja. Aí onde você está, de mão dada com alguém, eu queria que você agora orasse por essa pessoa, a pessoa da sua direita. Nós oramos pela igreja, entendendo que a igreja são as gentes. Essa pessoa aí que está do seu lado, de mão dada com você, é a igreja. Eu queria que você orasse pela pessoa da sua direita, pela pessoa da sua igreja, da sua esquerda, pedindo: Senhor, enche esse meu irmão de graça. Que a gente tenha essa compreensão da família, de um pai só. Ou que a gente tenha essa compreensão da habitação do poder do Espírito Santo. Oh Deus, que a gente tenha essa compreensão do amor que não pode ser compreendido, a gente só recebe Ele, agarra-se a Ele. Oh, que a gente tenha essa compreensão de que o Senhor faz muito mais, abundantemente mais do que a gente pede e pensa. Levanta a voz, igreja, vamos orar a Deus por esta igreja, pelas vidas, pelo povo.
Erecinda nasi calaba xarala seira labá. Oh Senhor, oh Senhor, deneste carasi. Infinitamente mais, Pai, infinitamente mais do que pensamos, do que imaginamos. Por meio de Cristo Jesus, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor Deus, nós estamos aqui nessa noite, temos estado aqui ao longo de anos, alguns têm estado aqui há décadas, outros há meses, pouco tempo, nós estamos sendo reunidos pelo Senhor aqui nesse lugar. O Senhor armazena, o Senhor reúne um povo aqui nesse lugar, a fim de que a obra que o Senhor começou aqui avance. Nós estamos aqui. Deus, o nosso desejo é concordar com o Senhor, que aquilo que o Senhor deseja fazer, o Senhor faça, ou que aquilo que o Senhor deseja fazer, o Senhor nos veja desejoso de que se cumpra, que o Senhor não nos encontre como espectadores inertes, mas que o Senhor olhe para nós, veja homens e mulheres com brilho nos olhos, mangas arregaçadas, prontos para que através de nós o desejo do teu coração se cumpra. Nós queremos ser instrumentos do cumprimento da tua vontade. Nós queremos isso, faz isso no nosso meio, deixa a gente olhar para trás e ver que o Senhor nos usou para a glória do teu nome. Deus, eu quero orar pelos meus irmãos e irmãs aqui nessa hora. Alguns de nós, os filhos não estão aqui, alguns de nós, os cônjuges não estão aqui, alguns de nós, os pais não estão aqui, alguns de nós sonhamos, Deus, com a salvação de entes queridos, e tu vês o nome deles agora no nosso cartão Oikos, tu vês, Deus, o nome deles ali naquele mural ali atrás. Oh Deus, mas nós queremos ver a tua mão poderosa, estendida, salvando e libertando os nossos queridos. Deixa-nos ver, oh Deus, para que o nome do Senhor seja exaltado, para que a canção de livramento, o brado da vitória, se ouça nesse arraial aqui. Se ouça nesse arraial aqui, em breve o canto do livramento, se ouça aqui nesse arraial, de modo que o teu nome seja glorificado. Nós queremos ver almas salvas, nossos queridos transformados, nós queremos ver gente participando da ceia conosco, nós queremos batizar nossos queridos, para que o nome de Jesus, e somente o nome de Jesus seja glorificado. Então libera o teu povo, deixa a prosperidade do Senhor atingir a tua congregação aqui, Senhor. É a oração que nós fazemos. Oramos, Deus, como os nossos irmãos oraram lá no início, diante das dificuldades e ameaças das perseguições. Eles oraram pedindo ousadia para pregar a tua palavra. Deus, nós oramos aqui, dá-nos ousadia para testemunhar, dá-nos ousadia para pregar, dá-nos ousadia para convidar para a célula, para convidar para o culto, dá-nos ousadia para quebrarmos nossa agenda, irmos lá discipular, dá-nos ousadia, Deus, e enquanto a gente age ousadamente, como os teus servos oraram lá atrás, oramos hoje aqui também, enquanto somos ousados. Estende as tuas mãos, Pai, faz sinais e maravilhas, de modo que, Deus, que as vidas sejam impactadas por onde andarem, de modo que a luz do Senhor seja percebida em nosso passar,
e se cumpra então o propósito do Senhor de libertação, de salvação, de transformação, em nome de Jesus. Solte a mão dessa pessoa um instantinho. Queria chamar você como igreja a levantarmos as nossas mãos diante de Deus nessa hora. E eu queria que você antecipadamente glorificasse o Senhor pela vitória dEle. Pela vitória dEle. Aí onde você está, diga: eu vou ver a vitória do Senhor, eu vou ver o livramento do Senhor, eu vou ver a bênção do Senhor. O Senhor vai nos levar em triunfo, o Senhor vai fazer infinitamente mais do que nós pedimos, infinitamente mais do que nós pensamos, infinitamente mais do que nós imaginamos. Levante a sua voz um instantinho, glorifica o Senhor junto comigo nessa hora. Uracenda nasura nagasira labasira labá. Infinitamente mais, infinitamente mais, infinitamente mais. Você crê nisso? Diga amém. E se você crê, diga amém. Vai ser assim. Não é por nós, não é nem só pelo nosso esforço, é porque o nosso Deus poderoso não completou a obra dele ainda. Ele vai levá-la à frente. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém. Nós vamos encerrar o culto assim mesmo, aqui onde nós estamos. Durante muito tempo, os cultos aqui eram encerrados desse jeito. Eu estou aqui desde 99 e não me lembro disso. Significa que isso era feito antes desse período. Eles eram terminados assim, com tchão na sanfona. Está vendo o tchão aqui? Ele abre o folho da sanfona dele, não é? E eles cantavam: ninguém detém, a obra é santa. Amém ou não amém? É isso, tchão? Você está pronto? Estou pronto. Então abre o folho aí e conduz a gente. Vamos lá. Isso, assim mesmo, ó. Palma dobrada. Obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor. Está na tela. Como vento impetuoso, como fogo abrasador, estamos sobre terra santa, reverência e muito amor. Diga. Esta hora é decisiva, vigilância e decência. Solta a voz. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã e o mundo todo pode apagar esse ardor. Firme, gente. Ninguém detém, a obra é santa. Esta causa é do Senhor. Em meu peito renovado arde o fogo do Senhor. É a bênção do Espírito nos enchendo de fervor. Firme. Jesus Ele está salvando. salvando, apagando toda dor. No Espírito batizando, Aleluia. pois a vida é do Senhor. Firme, firme, firme. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã e o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa. Essa causa é do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Ô Tião, que bom que Deus conservou você até hoje com a sanfona aberta aí, não é verdade? Louvado seja Deus. E hoje a gente canta junto. A Né? sanfona está aí, eu também. Amém. E continuo salvo por Jesus. Amém. Feliz Firme na com fé. Jesus. Feliz com Jesus. Né? Amém. Que a graça do nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que o poder,
a consolação, a comunhão, ou a inspiração do Espírito Santo seja renovado sobre as nossas vidas, seja renovado sobre esta igreja que nós amamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Dê um abraço bom nessa pessoa perto de você, um abraço gostoso, aquele abraço de crente assim, não é? Você que está nos visitando hoje, que bom que você está aqui. Você que está chegando, vem ser igreja conosco, vem ser igreja conosco. Vamos avançar em Cristo Jesus.